Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. E aí, pessoal, tudo bem? O papo hoje é sobre duas coisas. A primeira é livraria, né? Livro e livraria, e a segunda é promoção. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não gosta de uma promoção? A gente fica pensando, né? Esses dias aí, eu já fui várias vezes, mas esses dias aí eu fui aqui na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Eu gosto de um saldão, gosto de uma promoção, mas não é qualquer promoção. A promoção de livro é outro papo, né? Então, e além do mais, eu gosto de prestigiar as livrarias de rua, né? Vou a várias livrarias de shopping ou mesmo de rua. Aqui no centro tem algumas muito legais, aqui no centro de São Paulo, enfim. Então, esses dias eu estava lá e terminei, então, dando aquela volta de umas 2 horas mais ou menos, tomar um café, olhar as coisas, né? Eu vou tomar um cafezinho, inclusive, aqui, ó. Então, tomar um café, dar aquela volta na livraria, e eu acabei, como todo viciado em compra de livros, eu acabei trazendo 3 novidades aqui, ó. Vou até apresentar, não li ainda. Aqui esse primeiro livro, agora dá para ver direitinho. Os Desafios da Revolução Digital, do professor Ladislau Dalbor. O Ladislau Dalbor, para quem não conhece, a maioria do pessoal conhece, né? O pessoal que é livreiro, pessoal que é viciado na coisa e acompanha economia. Ele é um economista polonês, radicado no Brasil há décadas, um cara com uma carreira brilhante no Banco Mundial, etc. Então ele tem uma perspectiva desenvolvimentista e anti-sistema bancário, antifinancista. Então este livro aqui, eu já dei uma olhada, como eu falei, nenhum dos 3 que eu comprei, que eu vou apresentar hoje, eu não li nenhum dos 3 ainda. Esse aqui do professor Ladislau, que eu vou trazer aqui de volta a capa, ó, voltando, tá vendo? Ó? Pra vocês verem a capa aqui, ó. Ladislau Dalbor. Libertar o conhecimento para o bem comum. O título é Os Desafios da Revolução Digital. Ele, inclusive, desenvolve aqui uma tese que eu li em princípio, que é o sistema capitalista, ele está passando por um processo de transformação por conta do poder das gigantes digitais em todos os lugares, né? E que hoje isso precisaria, então, ser reformulado para a gente ter uma equidade maior. Bom, esse foi o primeiro livro, então eu vou agora falar de um segundo que tem a ver um pouco com o que o professor provavelmente vai falar, desenvolver nesse livrinho azul aí que eu já mostrei esse primeiro. Esse segundo livro aqui eu fiquei curiosíssimo, fiquei até meio assim, receoso de comprar, compro, não compro, levo, não levo, lembra aquela piada, né? A regra é não ter regras, do Reed Hastings e Erin Meyer. Bom, é o cara que é simplesmente o cara que criou a gigante Netflix. Lembra que eu falei agora que o professor falou das Big Techs aí, do mundo digital, dessa transformação, né? E eu desconheço, né, alguém que eu conheça, das pessoas que eu conheço que não assinam esse serviço de streaming. Assinam vários outros, né? Mas praticamente um grande número das casas brasileiras e no mundo, né, tem uma assinatura da Netflix. Aqui, só para dizer o seguinte, ó. Então, o livro se chama A Regra é Não Ter Regras, né? O cara é o CEO, fundador da Netflix. Aqui diz o seguinte, ó. A Netflix e a cultura da reinvenção. Aí fala aqui mais ou menos, de um serviço de locação de DVDs por correio a uma superpotência de streaming com 20 anos, a Netflix se tornou um dos maiores nomes da indústria de mídia, tecnologia e entretenimento no mundo, com mais de 180 milhões de usuários em 190 países e uma receita anual de bilhões de dólares. Bom, ele conta então toda a história e o que me chamou a atenção são essas histórias que você termina vendo, né? E às vezes os coaches têm aí esse lero-lero,
de dizer que o mundo todo, as pessoas têm que se esforçar, aquela coisa da meritocracia. Enfim, aqui ele diz que a empresa tem umas regras que exatamente significa que a regra número 1 é não ter regra, né? Os salários são os maiores do mercado, na Netflix ele diz aqui. Não existe política de despesas nem de férias. Então o cara pode tirar 90 dias de férias, 120 dias de férias, e ele não tem que se preocupar com nada disso. Não existe código de vestimenta, mas ninguém nunca foi ao trabalho pelado, diz ele aqui. Tentar agradar ao chefe é uma péssima decisão. Trabalho árduo é irrelevante. Ter um desempenho razoável não é o suficiente. Aí ele diz, você está na Netflix. Então é um livro aqui que eu fiquei curioso. Pode ser que ele prometa muita coisa e não entregue tudo. Nem todo livro nos agrada, né? Agora, como eu falei que eram 3, eu vou pro terceiro aqui, que me chamou bastante atenção, porque atualmente, com qualquer pessoa que você conversar que use um telefone celular, né, o que é bastante comum, e que use computadores, tudo, mas todo mundo está falando nessa história da inteligência artificial. Então todo mundo, outro dia até uma pessoa falando que o tio dele que nunca tinha usado nada disso, começou a usar e ficou encantado e já começou a escrever um monte de coisa que ele nunca escreveu. São as histórias que a gente conhece de muita gente que está se passando por sabido, por inteligente até, ou com uma boa escrita, né? Usando exaustivamente, excessivamente os mecanismos de inteligência artificial, da inteligência generativa, aí, ChatGPT e muitos outros que existem, né? Inclusive para gerar imagem. Eu, por exemplo, gero algumas imagens já no Substack, nas páginas onde eu escrevo, vez por outra eu gero, e eu não vejo nenhum problema. Eu acho que não é nenhum problema grave. Mais um pouquinho de café aqui, ó. Muito bem. Então, esse livro aqui, vamos direto ao assunto, ó. Inteligência Artificial versus Humanos. Me chamou a atenção pelo título. Aqui são 2 psicólogos que eu acho que são norte-americanos, eu não me lembro de ter lido, né? Michael Eysenck e Christine Eysenck. São um casal, no caso aqui, os 2, né? Então eles estão fazendo aqui uma análise à luz da psicologia desse fenômeno que é a inteligência artificial, fazendo comparativos, é isso que o livro passa, né? A respeito do quão diferente é a estrutura cerebral humana e como é o tratamento que o mecanismo aí de inteligência artificial, os diversos mecanismos, quais tratamentos eles dão às informações geradas pelos humanos. Então eles fazem esse comparativo. O livro me interessou muito a respeito dessa temática, né? Discutir a inteligência artificial a partir, então, da comparação com o nosso cérebro. Tem muitos especialistas alertando que tem muita gente, né, surfando nessa onda para vender fumaça, ou seja, para vender terreno na Lua. A inteligência artificial vai mudar, já está mudando a cara, né, da estrutura da produção intelectual, da produtividade nas empresas, nos escritórios de advocacia, no mundo da tecnologia. Isso é inegável e todos nós estamos, em algum momento nós, digamos, nos renderemos, que ainda não se rendeu, a algum tipo de mecanismo. O problema é você não ter mais curiosidade, digamos assim, de usar alguma capacidade cognitiva tipicamente humana, né? Lembra daquele filme lá, bem antigo aí, Eu, Robô, que é baseado no conto do escritor Isaac Asimov, né? Ali o Will Smith vive o policial que não se rendeu à tecnologia dos robôs naquela época, né? Então tem muita coisa e tem muita gente discutindo essa questão aí que envolve a inteligência artificial, né? As máquinas. Aí você tem, inclusive, Matrix, que é um clássico aí de um cult movie, né? Que discute já, naquela época, já discutia a supremacia das máquinas com o uso da inteligência artificial, inclusive, que era o centro da história do filme Matrix.
ou Matrix. Muito bem. Então, essa foi a minha ida ao setor promocional lá da Livraria Martins Fontes aqui em São Paulo. Eu acho que todo mundo fica doido quando... Quem gosta de livro, né? Todo mundo fica doido quando entra numa livraria. Eu lembro até que o Jorge Luis Borges, um dos maiores escritores argentinos, ele dizia que a livraria era meio que estar no paraíso. Ele comparava andar numa livraria como se você estivesse no paraíso. Quem é apaixonado por livros sabe do que eu estou falando. Então, essa foi uma passada aqui para a gente ver um pouquinho dessa brincadeira do vício de comprar livros. Inteligência Artificial versus Humanos foi um dos 3. O segundo foi esse aqui do pessoal aí lá, do cara da Netflix, né? Falando aí das maravilhas da empresa dele. Eu fiquei curioso, né? Um lugar que não tem regra, não tem nada, você pode fazer o que você quiser, com um detalhe, né? Me pareceu já aqui bem adiantado. Desde que você entregue o produto, desde que você entregue o serviço. E esse aqui do professor Ladislau Dalbor, o professor da PUC, professor de economia, um cientista premiadíssimo que me interessou muito, que é os desafios da revolução digital. Meus amigos, minhas amigas, este é o podcast Quem Lê, Quem Escreve. Eu sou Djair Galvão. Estou aqui conversando sobre livros, sobre todas essas coisas, né? Uma hora música, outra hora livro, outra hora inclusive eu vou tocar um pouco de violão aqui brincando, né? E queria deixar aquele abraço para todo mundo. Um grande beijo e até o próximo programa, até o próximo episódio de Quem Lê, Quem Escreve. Tchau!